Faz a pergunta de novo, aí você corta assim. Tem que ser a boa edição. É, São Paulo vai ser um regaço, meu Deus. Ai, senhor. Agora Bom, então vamos lá. Tava tremendo no começo, de frio. Era de frio. Eu tô com a mão gelada. Eu tô aqui doendo, senão Começa, tem que ter chás quentes aqui, né? É. Então eu ia comprar chá hoje, aí tudo aconteceu, né? Porque o carro não. Nossa, gente, perdão, eu lembrei de uma coisa que eu esqueci no balcão da minha casa. Minha mãe e meu pai fizeram pé de moleque. Ah, que delícia. Eu ia trazer. Aí, agora que eu vi o chapéu, nossa, minha cabeça também tá do jeito. Aí, o chapéu vai ver. Bom, pode começar? Pode você tira isso aqui. Só pra parar ali. Ela bate o cabelo aqui, você bate o cabelo aqui. Vai. Bom, então vamos lá. Mais uma pergunta aqui de alguns alunos. Gostaria de saber também o porquê que após a morte um cadáver continua do mesmo jeito que foi enterrado, sem carne, mas com a pele ainda intacta. Uma pergunta muito boa, inclusive, falamos agora há pouco sobre esse assunto. Depende muito de vários fatores. Um deles é o fator ambiental. O local que foi sepultado, como região, se é muito quente, se é muito fria, se é úmido, se é local que é congelado, a terra depois do certo período congela, esses fatores que ajudam que a pele permaneça. Porque é levando em consideração que o estado de decomposição começa de dentro para fora. Começa com os órgãos internos e vem para os músculos e tecidos. E a pele é um dos últimos a acontecer isso. E também tem o fator de alguns tratamentos médicos que se utilizam antes da morte. Alguns produtos fazem com que a pele fique conservada. E um outro fator também aí, no caso, é a loteria que a gente sempre fala, que tem a pele boa. A pele boa, não necessariamente, né, sem ser pejorativo com ninguém, é aquela pele que depois da morte ela permanece ali no cadáver. Isso me faz lembrar de um fato curioso da antiguidade aí, que falava-se sobre o corpo seco. O corpo seco eram pessoas que morriam em determinados lugares, geralmente zona rural, ou cidades muito pequenas, onde as informações não chegavam. Na verdade é isso. Fatos científicos, né? Século XVIII, século XIX, até ali século XX, década de 40, 50, ainda falava-se muito sobre isso. O que acontece? A pessoa morria em certos lugares, às vezes em um local que tinha muita sombra, não tinha espaço para decomposição, e também no ambiente existem alguns tipos de animais que ajudam na decomposição, como moscas, que depositam ali ovos e faz a decomposição, e não acontece. Ou quando a pessoa ela morre, é sepultada, depois de um tempo o corpo dela é retirado por algum motivo e verifica-se que ele está naquele estado ainda que aparentemente morreu ontem, mesmo sem carne, ou com a carne ressecada por debaixo da pele, como o famoso charque. Essas pessoas eram retiradas desses lugares e eram amarradas em árvores no meio de florestas, né, de mata na região. Por quê? Falava-se que era o famoso corpo seco, que a alma do morto ainda estava apegada ao corpo, mesmo que o corpo estivesse ali, naquele estado primitivo, digamos assim. E nisso surgiam muitas histórias, lendas. Uma delas é que as pessoas, os parentes iam até lá naquela árvore, onde estava amarrado aquele corpo e conversavam com o morto. Tem muitas histórias assim, que aquele morto contava onde ele levou tal pote com ouro, com dinheiro. Mas são lendas, né? Não podem dizer que são lendas urbanas, mas suburbanas, porque é mais zona rural. Mas isso é a história da pele que ficava incrustada nos ossos, na verdade. E esse negócio de pele boa aí, né? Não interessei. Normalmente, tem mesmo, né? A gente em vida tem umas peles melhores. As peles oleosas, normalmente, são melhores, Sim. né? Essa é a minha raiva, a minha pele é muito melhor. Eu reclamava, até eu sabia disso. Hoje em dia eu não reclamo mais. É muito raro, inclusive, passar hidratante no corpo. Muito, muito raro. E eu vejo que meu marido ele é bem branco, né? Vermelho, na verdade, é o branco vermelho. E a pele dele é seca, né? Então, marca mais rápido, né? Isso tem a ver também com Esse é o fator genético, né? Sim, mas eu falo assim, as peles que normalmente são melhores em vida, ela automaticamente também elas vão ter mais resistência e morte. Tanto é que são os melhores cadáveres no caixão. São os mais bonitos.
depois de ter feito a tanatopraxia, que você consegue trazer de volta aquele vigor da pele, essas pessoas têm a pele mais bonita no caixão. Que são aquelas que falam, parece que está dormindo. São essas pessoas. Geralmente os caucasianos, infelizmente, são as pessoas que têm menos sorte nessa área. Eu acho que teu marido é um desses. É. Bom, vamos lá. A pergunta agora é da Márcia, do curso de Ciências Mortuárias. Em qual execução... eita, misericórdia. Então vamos lá. A pergunta agora é da Márcia, do curso de Ciências Mortuárias. Em qual ocasião é realizada a necrópsia? Em quais momentos é feita a abertura do tórax e do crânio? Tá. A necrópsia ela é feita em várias épocas diferentes, se for necessário. Mesmo na morte imediata ou numa exumação. Lembrando que a exumação se diferencia de necrópsia devido ao tempo que ele tem, mas a técnica é a mesma. Tá? Então, a necrópsia ela é realizada em cadáveres onde existe uma suspeita de morte, ou se quer investigar um pouco mais sobre o tipo de morte, como por exemplo morte súbita, pessoas que aparentemente eram saudáveis e teve uma morte rápida. Então é feita a necrópsia para saber o que aconteceu de fato com ela, não somente no âmbito criminal, mas também. E também as famílias podem pedir o exame de necrópsia para o juiz. O juiz pode se negar, porque ele é baseado em fatos. Ele pode negar a família, mas ela pode pedir. Mas quando o juiz pede por conta própria o exame de necrópsia, ele nem pergunta para a família, que ela não pode se negar mesmo. Então depende muito dos fatores. Assassinatos, por exemplo, suicídios. O suicídio, a necrópsia, mesmo que não se abra o tórax, se você for por um suicídio por enforcamento, por exemplo, que é uma das asfixias que tem, a verificação do cadáver já dá para ter uma ideia do que aconteceu e dá para tirar um laudo aí. Então nem sempre é necessário que se abra o tórax, mas quando se abre, o tórax é para verificação do óbito na sua especificidade. Me perguntaram, acho que não tem essa pergunta aí, me perguntaram em particular, uma aluna de Ciências Mortuárias, de equivocado é 2, está com 1 agora, né? Não lembro o nome dela agora. Me perguntou sobre a morte do cidadão de Goiás. Como que é feita a necrópsia, ou se seria feita a necrópsia dele. A resposta é sim. Por quê? Ele teve vários disparos que atingiram o corpo dele, muitos. Né? Não lembro agora a quantidade, foram muitos disparos. Só que tem que identificar qual disparo foi fatal. Qual foi que matou ele. Dá muito trabalho para o médico legista e também para o necropsista, mas tem que identificar. Antes mesmo de abrir o corpo, cada orifício tem que ser verificado com ângulo e posição e diâmetro. Depois disso, faz a abertura do corpo e para cada diâmetro faz a trajetória da bala, de cada uma delas, até chegar num ponto que foi um órgão fatal que foi atingido. Aí vai identificar o órgão que foi atingido, qual projétil que atingiu, vai identificar o projétil, dessa maneira identificar a arma, porque a arma é registrada, porque são policiais, e através desse registro vai identificar qual policial foi que matou ele. Dessa forma. Outro dia falando com os alunos sobre um caso, né, de 3 pessoas que executaram um cidadão a tiros. Os 3 foram presos como suspeita de homicídio. Lembrando que ninguém é culpado até que seja condenado por um juiz. Não existe isso. Todos são suspeitos. Mesmo esse rapaz que foi morto agora. Ele não foi condenado pela justiça. Sabe-se por lá que ele matou aquela família, por testemunhas. Mas ele não foi julgado e nem condenado. Não em relação a esse crime. Não, isso, pagava de outros. Desse crime específico ele não foi condenado. Então esses 3 cidadãos foram presos como suspeita de homicídio. Tá. Aí foi feito o exame de necrópsia, identificou qual foi a arma, a bala, posteriormente a arma que disparou e quem foi que disparou. Então desses 3, um foi condenado por homicídio e os outros 2 por tentativa de homicídio. Olha que interessante. Falando ainda quando você fala cidadão de Goiás, o que caracteriza um serial killer? Né? Porque foi muito divulgado que ele é um serial killer. E a gente está muito acostumado, né, a ver filme americano, né, onde o serial killer ele
tem, nossa, aquela coisa de, sei lá, algumas extravagâncias, algumas coisas específicas de fazer com a vítima, né? De deixar o rastro dele, de deixar a assinatura dele, né? Então a gente está muito acostumado com isso. E aí a gente vê, né, esse cidadão de Goiás que não tem nada disso. Certo. Outro dia falando sobre esse assunto de serial killer. Eu estava até com meu pai no lugar aí, falando sobre esse assunto. Ao meu ver, ele não é um serial killer. Começa por aí, porque um serial killer é um assassino em série, que utiliza os mesmos métodos para matar as pessoas. E muitas vezes as pessoas não têm ligação uma com a outra, as vítimas. Ele mata por matar. O caso dele, ele matou uma família. Então ele tem aí na ficha dele, caso fosse comprovado, mas claro que está todo mundo sabendo que sim, mas enfim, ele é um homicida. O que ele tem é um homicídio triplamente qualificado. Não deu defesa às vítimas e utilizou de meio cruel para que as pessoas morressem. Isso não é um serial killer. Seria serial killer se ele matasse essa família, depois tivesse matado uma outra família, ou anteriormente uma outra família, usando os mesmos métodos. Aí sim. Ele seria um serial killer visando matar famílias inteiras. Também se caracterizaria. No caso que é muito famoso, né, no mundo inteiro, o Jack Estripador, ele era um serial killer. Né? Isso foi no final do século XIX, começo do século XX. Quem ele matava? Ele matava prostitutas. Na cabeça dele, o mundo era cheio de pecado e as prostitutas eram responsáveis por isso. Então ele não chegava e matava, ele seduzia, levava para um lugar e matava. Ele estripava mesmo as vítimas. Ele nunca foi preso, de fato nunca foi preso, mas ele deixava alguma marca. Uma das marcas dele era, não vou dizer as palavras feias em relação a essas pessoas. Então, não tinha ligação. Ele nunca foi identificado. Teve um texto dele que ele deixou onde ele explicava, né, que as prostitutas eram responsáveis por o mundo estar como estava. Então, teriam que ser eliminadas. Então, aí tem várias teorias, né, que são teorias porque não se comprova nada. De que a mãe tinha sido prostituta, enfim. Então, ele tinha aquele trauma. Fica difícil identificar. E também tem outra história de que ele era um imitador, porque existiu um Jack Estripador na Inglaterra. Então, querem a ligação, que quando parou os homicídios na Inglaterra, começou nos Estados Unidos. Então, tentando fazer a ligação de que é a mesma pessoa que foi para lá, e outras teorias dizem que são pessoas totalmente diferentes. Esse sim é um serial killer. O maníaco do parque, por exemplo. Exatamente. Então, esses são serial killers. Esses são. A pessoa que pratica aí, o homicídio, no caso da esposa, algum parente, ele não é, pois ele mata o cunhado, ele mata alguém, ele não é um serial killer. Foram as circunstâncias que levaram ele a matar. E pode acontecer assim da pessoa, mas ela mata uma vez por necessidade, seja lá qual for, né? Depois ela mata de novo porque aconteceu, já foi da primeira vez, né? E aquilo vai se tornando cada vez mais comum. Ao ponto de, às vezes, não sei se fazer falta, mas aquilo já começa a fazer parte da pessoa. Sim. A pessoa que mata a primeira vez, ela matou, não tem matar sem querer, começa por aí. Todos matam porque querem. Ou você deixa alguém te matar ou você morre. Né? Ou você mata ele, perdão. Mas não existe isso, existe maneira de evitar o homicídio. Se ela matou a primeira vez, porque ela estava pronta para isso. Né? E algumas pessoas matam em legítima defesa e fica naquilo ali e nunca mais mata ninguém. Mas tem aquelas que gostam da adrenalina. Adrenalina que faz a pessoa se sentir viva. Por isso que muitos pulam de bungee jump, pulam de paraquedas, sobem montanha. É adrenalina. Né? Então, eles continuam matando, buscando maneiras de matar pessoas. Né? Teve uma série no Brasil, que eu não lembro agora o nome, que não me vem à mente, que contava a história de um homem brasileiro que matava mulheres. Isso há muito tempo atrás. E foi bacana de ver a perspectiva dele. Bacana no sentido de entender a cabeça de uma pessoa dessa. São os sociopatas, não psicopatas, que são completamente diferentes. Nesse caso do Jack, por exemplo, ele era um sociopata. Porque se ele fosse um psicopata, seria preso. O sociopata é muito frio. Ele consegue mentir, ele consegue fingir na frente de qualquer pessoa. Já o psicopata não, ele escorrega, como diz por aí, né? Ele fuma banana e escorrega ela depois.
Já ficou bem claro já em outra conversa que nós tivemos, tá? Teve um questionamento aí sobre a personalidade, que eu acho muito bacana, inclusive. Ela não é de câncer nem de gêmeos, tá? Então, Não, também não. Tá tudo ótimo. Bom, mais uma pergunta aqui. Nessa pergunta, acho que foi umas 4 alunas que fizeram. Por que colam a boca do morto? Certo. Não vou falar piadinha da necrópsia, não. Mas, enfim. É feita a colagem ou amarração, dependendo da situação, da técnica que se utiliza. São duas. Uma é colagem e outra é amarração. A amarração é feita entre a gengiva superior e inferior do maxilar da mandíbula com arames galvanizados. Porque quando a mandíbula já está num estado em que ela está difícil de fechar ou ela não permanece mais fechada. Então faz a amarração. Quando a mandíbula já está fechada, não tem essa necessidade, simplesmente colam. Ou faz as duas coisas. Porque é um orifício, uma cavidade grande, que dali pode sair alguns odores. Então, e para a estética também do morto, ali no caixão. É uma cola específica? Não, Não. super cola. Super cola. Foi Fazendo propaganda. Pode patrocinar depois, gente. Super cola. E também pelo fato de alguns familiares mais inflamados, emocional no momento de deitar em cima do cadáver, pode voltar alguma coisa. Tanto é que é colocado bastante material ali dentro, algodão, né, para evitar esse tipo de situação. É certo que na praxia é feita toda aquela limpeza, aspiração, mas pode acontecer de alguma coisa. Tá? Retorno do é colocado na cavidade oral e também na cavidade nasal. Na cavidade nasal. Só em outros buracos também? Todos. Todos. Onde tiver orifício é colocado. É colocado, todos. Todos. Tá? Para ficar bem claro, gente. Porque fica aquela curiosidade, né? Então Todos, vamos perguntar. todos. Todos. Ouvido. Todos. Todos. Porque ela falou assim. Ela fala. Ó, mais uma pergunta aqui bem bacana. Como se tornar um perito criminal? Como? Como se tornar um perito criminal? Então, o perito criminal, primeiramente, você tem que estudar bastante. Né? Tem que prestar concurso para a polícia científica e através dali você vai prestando outras coisas ali dentro e vai subindo até você chegar no ponto onde você quer. Foi bem rápido essa. Essa é bem técnica. É. Essa é bem técnica. Ó, essa daqui você me confunde que não é enrolada, tá? Antes disso, você acha que, assim, algumas pessoas, por gostarem dessa área, vê um certo glamour nisso? Por exemplo, perito, né? Você trabalhar com medicina, né? Legal, assim, tem isso? Olha, Ou não? A maioria realmente, assim, vai pelo financeiro? olha, muitos vão pela curiosidade. Vamos começar com o auxiliar de necrópsia, por exemplo, pela curiosidade. Outros vão para tirar certos traumas que tem na própria vida, para se acostumar com a ideia da morte. Caramba! Né? Que tem alguns traumas aí que estão levando para a vida e funciona. Muitos fazem curso de auxiliar de necrópsia, não é para trabalhar. É para entender o mecanismo morte e se sentir melhor com ela mesma. E é possível isso? É possível, porque o curso de auxiliar de necrópsia, só cortando um pouquinho aí, Sim, claro. outra pergunta, muitas pessoas imaginam que trabalham com morto, e isso não é verdade. Isso é misticismo. O auxiliar de necrópsia e também o médico legista, eles trabalham com pessoas que deixaram de estar vivas. É muito diferente. Porque mexer com o morto, qualquer um mexe. Essa é a palavra mexer. Qualquer um mexe. Lavar um corpo, qualquer um lava. Agora, cuidar de um corpo, respeitar um corpo, dar a ele a dignidade merecida no final da vida dele, no último momento da vida dele, é a melhor coisa que tem. E somente os auxiliares de necrópsia conseguem fazer isso, e também tem a antropraxia também, que é outro profissional excelente. Então, esse curso, ele vai além, essa profissão, na verdade, ela vai além de mexer com o morto. Tanto é que as nossas aulas não falam só do morto, né? Fala de psicologia, fala de sexologia, fala de anatomia. Então, é bastante coisa que tem dentro aí, onde traz esse engajamento e conhecimento. E através desses conhecimentos, as pessoas que chegam da metade para frente do curso, ou no comecinho começam a entender o que é de verdade, ali ela resolve se ela continua ou se ela sai. Porque alguns vão direto ao ponto, eu quero um cadáver. E não é assim. Estamos tratando de pessoas. E pessoas envolvem tudo, desde a sexologia, que no caso é a forense.
são pessoas aí da psicologia forense, e trata também da dignidade humana, falando de sociologia, inclusive. E quando chegam a esse ponto, as pessoas enxergam essa maravilha que é e vão até o final. E muitas delas vão além. Depois que terminam o curso, querem fazer outros cursos ligados a essa área. E no caso da glamorização, tem sim. Não são todos profissionais, mas existe aquele estigma que eu faço algo que você não consegue fazer e que a maioria das pessoas não conseguem fazer. Eu trabalho com pessoas que já morreram. Por quê? Tem uma coisa bastante interessante. Você gosta muito de alguém, está ali do lado dela o tempo todo. Ela morreu na sua frente. Naquele momento, o seu subconsciente diz para você: ela está morta, ela não é mais a mesma pessoa. Você tem até medo de se aproximar porque está morto. Em outros casos, pessoas que depois que sepultou o parente lá, né, fica naquela, está morto. Aí tem aquela história: queria tanto ver meu pai, né? Vamos falar do negócio de espírito aí. Queria tanto ver meu pai, eu queria tanto sei o quê. Né? Ah, pai, tô com saudade. Aí tem a impressão de que viu, morre de medo. Ah, se eu ver um fantasma, eu vi. Aí eu falo, mas por quê? É a mesma pessoa, se você realmente está vendo, né? E, indiferente da religião de cada um, se realmente está vendo, continua sendo a mesma pessoa. É aquela pessoa. Então isso acontece com pessoas mortas. Muitas pessoas não vão a velórios por medo do morto. Medo de ver alguém morto. Isso é uma coisa interessante, mas tem a ver com a psicologia mesmo. E como eu falei no início, muitos entram nesses cursos para poder mudar isso dentro delas. Porque a morte é algo que desde o princípio da humanidade ela é cercada de mistério e medo. A gente tem medo daquilo que não conhece. Mas quando você passa a conhecer melhor, tudo fica mais fácil e aceitável também. E aquele mistério, né, de que, pós-morte, né, para onde a gente vai, o que acontece? Acho que tem essa coisa desse mistério também. É onde eu falo, e né? que ainda não faltou ninguém para contar, né? Acho que está faltando isso, Então, né? Deixa alguém contar. Eu falo nas aulas, né, sobre isso aí, sobre as questões de convicções e religiosidade. Então, cada religião tem uma ideia. Tem religião que acredita que a pessoa morre, se ela for boa, vai para o céu, se não for boa, vai para o inferno. Tem religião que acredita que quando você morre, a alma, o espírito vai ficar dormindo até o dia do juízo final, quando Jesus voltar e vai julgar a todos. E tem aquela religião também que acredita que a pessoa morre, ela reencarna em um animal. Olha só. Né? Tanto é que em alguns países alguns animais são sagrados. Verdade. São sagrados. E tem também religião que fala que a pessoa ela morre, ela fica um período em um lugar que é semelhante ao purgatório, e depois vai ser reavaliada por ela mesma, vai se arrepender, vai para um lugar que é semelhante ao céu, depois vai reencarnar. E continua esse processo. Então cada um tem uma maneira de pensar e acreditar, porque foram criadas assim. Né? E a pessoa morta, ela merece tanto respeito quanto a pessoa viva. Tanto é que eu digo em aula, quando for tratar um cadáver, não chame de tio, nem de tia, ou vozinho, vozinho, velho ou a véia. Não, ele tem nome. Ele tem nome. Olha, eu estou trabalhando com o seu José. Estou trabalhando com o senhor José. E aproveitando esse gancho, a gente vê, teve o caso desse cidadão de Goiás, que não foi, dá para ver que as fotos, né, não foram da necrópsia, foi no hospital, né, as fotos vazadas ali dele. Mas tivemos outros casos, né, que essa questão do respeito, nesse caso foi a falta de respeito, né, como de um cantor sertanejo, né, alguns anos atrás, que vazou as fotos dele. Isso é muito importante também, né, nessa área, né? Sim, o respeito, ele gira em torno da ética. Mas quando falta a ética, entra no âmbito jurídico. No caso de divulgação de imagens, fotografias, vídeos, é chamado vilipêndio de cadáver, artigo 212 do Código Penal. Vilipêndio de cadáver. Vilipêndio. Inclusive, esse tema é abordado nas aulas de ciências mortuárias de artigos e leis. É abordado amplamente sobre esse assunto. Não pode. A histórica também é importante. Sim. Então, isso não pode acontecer. Quando acontece no caso desse cantor, toda a equipe foi demitida e depois investigada. Não sei que pé que anda as investigações. Mas provavelmente foram condenados.
tá? Porque identificou a origem, onde começou. E não pode. Do mesmo modo, mesmo que não tenha imagens, você pode vilipendiar um cadáver se você contar alguma coisa em roda de conversa, sair dali de dentro alguns temas. Porque a gente sabe que algumas pessoas têm alguns problemas físicos que não gostam e ninguém de fora nunca soube que ela teve. Então, esse segredo, entre aspas, claro, tem que ser enterrado com ela. Então você não pode contar certos aspectos a outras pessoas. Tem um filme que é muito antigo, se eu não me engano, foi um dos primeiros que o Leonardo DiCaprio fez, né, que conta sobre isso. Que ele tinha uma mãe que ela tinha obesidade mórbida, que é uma doença, né? Então ela não se levantava da cama mais. E ele tinha que trabalhar muito, era um menino, 14, 15 anos, para poder sustentar essa mãe, essa casa que eles moravam. Ele tinha alguns amigos que trabalhavam em funerárias, não eram necropsicistas, não eram tanatopraxistas, e mostrava, cada vez que ele encontrava esses amigos, contavam uma história diferente dos cadáveres que eles cuidavam. E contavam, sim, rindo, com zombaria mesmo. E a mãe um dia falou para ele, quando eu morrer, não deixe ninguém tirar onda com o meu corpo, de mim, não deixe ninguém rir de mim. Ele gravou aquilo. Quando a mãe morreu, foi dentro de casa, ao invés de chamar a polícia, chamar ajuda médica, não. Ele simplesmente pôs fogo na casa, com a mãe dentro, e saiu andando pelo mundo, assim o filme termina. O trauma que é, isso mostra a mensagem que traz. Você não pode respeitar um morto, porque existem pessoas vivas aqui ainda que gostam daquela pessoa. Nossa. Agora você trouxe assim, com esse exemplo, nossa, ficou muito claro, né, o porquê, que até então, mas tudo bem, contra a lei e tal, mas não, tem um lado. Tem um lado, por isso que a lei é severa. Essa parte A lei é muito severa porque leva em consideração os traumas e o emocional da família. Não pode, de fato. Então, eu me lembro muito bem. Eu lembro que quando eu vi aquele filme, meu Deus do céu, ele preferiu ficar sem casa e ficar sem identidade, porque ele é filme, claro. Mas, posteriormente, na vida real, ele seria procurado, seria investigado pela polícia, procurado. Por isso que é bom o filme, termina na parte boa. Não chega na parte chata. Deixa eu lá para a realidade. Né? Então, mas é isso. O trauma era tão grande que ele tinha. Ele poderia ser até acusado, né? Exato. Como Assassinato da mãe. Porque já está morta, ela foi carbonizada. Então, como vai saber se ele a matou? Tem, claro, tem exame de necrópsia, mas isso é uma hipótese. Mas ainda assim, o trauma é tão grande, então deve se respeitar muito. Tanto é que existem ali registros e contratos, autorizações para todo o procedimento que é feito no cadáver. A família tem que consentir, a família tem que assinar. Eu falei para os alunos outro dia na aula, né? Tem aquelas pessoas, por exemplo, eu dei um exemplo para eles, aqueles senhores, tem aqueles bigodes que carregam aquele bigode há 50, 60 anos. Aí ele vai perguntar para a família, quer que mantenha o bigode ou quer que tire? O tanatopraxista faz isso. Aí a família decide, mas claro, vai dizer, não pode deixar, porque ele gostava. No meu caso, tem a barba. Se o tanatopraxista for bem atento, ele vai perceber. Ele vai achar, vai imaginar. Eu acho que ele fica melhor sem barba no caixão. Mas eu vou perguntar para a família. Vocês querem que tire a barba dele? Ou querem que deixe a barba dele? Se quiser, eu posso parar um pouquinho para ficar mais redondinho, ficar mais bonitinho. Esse é o trabalho do tanatopraxista. Ele tem que ter essa sensibilidade de comunicação. E até mesmo, se for retirar a barba, tem que estar escrito, com autorização familiar. Olha, muito interessante. Muito interessante mesmo. Como é vasto, né, o assunto. Muito. Vamos lá. Qual é a função do papiloscopista? Falei certo? Fala de novo. Papiloscopista. Bom, a função dele, uma das funções que cabe a ele é a identificação de doenças prematuras, doenças internas. Né? É um dos mesmos profissionais que faz papiloscopia em pessoas vivas. Né? Inclusive, o necropsista, ele trabalha em conjunto, aí falando um pouquinho, voltando à sexologia também, é ele, juntamente com o médico legal, que faz o exame de corpo de delito em pessoas vivas. Então, são vários profissionais que se engajam. Não é somente. É o psicólogo, é o psiquiatra, o papiloscopista, são vários profissionais que estão ali.
O necromaquiador, por exemplo, que é uma coisa muito bonita, que eu admiro. O exame de corpo de delito normalmente é acidente, briga, seria isso? Estupro, também. Essas situações é feito o exame de corpo de delito. E é feito pelo médico legal. Tanto é que ele é feito no IML. Né? Ou se for designado um hospital com sala própria para isso. Por que é feito no IML? É sigiloso. Né? E as pessoas não podem e não querem ser descobertas. Algumas mulheres, por exemplo, não denunciam um estupro de vergonha, de medo de serem julgadas. Então, os registros de estupro que tem hoje no Brasil é bem menores do que os números reais. São bem menores. Por essa vergonha. Porque senão não para. Dá pausa ali. Eu quero dar risada porque assim, Vou fazer uma outra pergunta. Na verdade, um comentário, né? Que a gente está falando sobre o exame, né? Médico legal. Corpo de delito, isso. Não faz sentido. Vai sim. vai. A gente estava falando sobre o exame de corpo de delito, né? E aí você comentou sobre o estupro. E a violência contra a mulher também, né? Muitas mulheres também não denunciam por vergonha, né? Por alguns medo também, né? Porque ameaça, mas outras também por vergonha, né? Sim. E tem um caso muito curioso, alguns casos, que pouco se comenta. O estupro a mulheres realizado por maridos. Muitas mulheres casadas são estupradas. Estupro é o quê? É quando não há um consenso na relação sexual. É estupro. Tá? Então, muitas mulheres casadas são estupradas, são violentadas pelos próprios maridos. E não denunciam, porque muitas delas dependem financeiramente desses maridos e acabam suportando aquela situação. Algumas chegam ao ponto, vamos colocar violência doméstica, isso, colocar tudo junto, algumas chegam ao ponto de se tornarem homicidas. Matam o próprio marido. Por não ver outra saída. Por não ver outra saída. Não consegue enxergar. Exatamente. Então, eu te falo que eu conheci algumas mulheres pessoalmente que foram estupradas pelos maridos. Muitas delas só comentam isso depois da separação. Porque tem medo da reação da família, de que possam julgá-la, muitas vezes é isso, ou que possam querer tomar as dores e tentar ir lá resolver a situação e ficar Mas, pior. assim, eu imagino também, algumas pessoas também devem questionar, assim, marido estuprou, acho, gente. Por isso Tá que casada, né? Tá casada, como o marido estuprou? Daí conversa pra boi dormir, como dizem alguns. Então, o estupro de casais é muito comum. Como se o fato de estar casado, você tem que Obrigatoriamente. dar consentimento o tempo todo, ou a hora que a outra pessoa quiser, mesmo que você não queira. Tem várias histórias aí de mulheres que foram a óbito por perfuração de útero, perfuração de intestino, teve hemorragia, foi ficando em casa por medo de ir para o hospital, ou porque o marido não permitia, até que foi a óbito, né? E, enfim, por objetos inanimados que foram introduzidos nelas. Tem vários casos aí. E na necrópsia identificada depois. Mas, dificilmente condena-se o marido. Porque não se tem certeza de quem fez isso. Não tem um testemunho. Ele fala, não sei, estava trabalhando, não sei o que aconteceu com ela. Nossa, complicado. Pesado, né? Exato. Mas vamos lá. Tem uma pergunta aqui que seria interessante também você explicar, que eu descobri hoje. A pergunta é o seguinte: quando o falecimento é com natimorto, como proceder? Tá. Bom, antes de mais nada, explicar o que é natimorto. Isso. Né? O que é natimorto? O natimorto é quando se tem um nascimento de um bebê, que já não é feto, morto. Natimorto, é o nascimento morto. Que é diferente de um aborto. Tá? Diferente de um aborto. O natimorto ele pode ser considerado natimorto até ali algumas horas depois do nascimento, ainda, né? Na puérpere, no caso do puerperal.
Então, esse é o natimorto. O bebê que morre intrauterino é outra situação. Houve um aborto ali, houve uma morte intrauterina. E também que é diferente do feto que morre na barriga da mãe, que também está morta, né? Que é outra situação. Mas o natimorto, o procedimento, ele varia de acordo com o desejo familiar. Se a família deseja fazer um velório, é feito um velório, todos os procedimentos fúnebres, ou não, se ela não quiser também, esse feto, esse bebê no caso, ele é recolhido, aí o ML que vai dar a finalidade de acordo com as autorizações e a programação que tem, né? E muitas vezes é levado para faculdades, ou então ele é enterrado em cemitérios aí públicos, como indigente e tudo mais. Nossa. Eu pensei que teriam funerárias, essas coisas, esses eventos que acontecem, esses eventos é complicado, né? Como que é o nome que a gente acabou de falar? Procedimento? Não. Velório. Velório. É um evento, deixa ser um evento. Velório. Precisa. Mas aí fica a cargo da família, né? Enfim. A minha irmã, ela teve uma morte fetal de 30 semanas, 32 semanas. E não houve velório. Ali mesmo, o hospital se encarregou com ele e foi levado. Até que esse bebê nunca teve nome, enfim. Então depende da família, decisão familiar. Porque muitas vezes, Felipe, o trauma da mãe é muito grande. E fazê-la passar por todo esse processo, algumas vezes não vale a pena. Esse é o intuito da família. E naquele momento ela também diz que não. Porque você tem que registrar, né? Exatamente. Você tem que registrar, dar um nome, como Sim. você falou. Então, realmente, eu acho que você aumenta a carga emocional, né? Você aumenta talvez a dor, né? Porque pensar que poderia ser seu filho que ia ficar talvez por anos, né? Que você ia antes dele, enfim, aí cria todo esse Implica muita coisa, né? Implica muita coisa. E naquele momento a mãe, está naquele momento delicado dela, toma a decisão também em conjunto, que mais tarde ela pode se arrepender também. Tem tudo isso. Tanto para um lado quanto para o outro. Sim. Então vamos lá, gente. Última pergunta. Passou rápido? Comigo passa rápido, você tem que ter minhas aulas. Passa assim, ó, rapidinho. Bom, outra pergunta da Fabiana, do curso de Ciências Mortuárias. Ela quer saber o seguinte: mesmo após a tanato, o corpo ainda produz bactéria? Olha, é o seguinte, o procedimento de tanatopraxia ele é realizado para que, primeiramente, faça toda a limpeza dos fluidos corpóreos que tem no organismo e substitua por outros fluidos que são químicos. E esses químicos têm bactericidas, têm herbicidas, para poder limpar de fato o que possa ter ali. Então 95% é eliminado. É feito isso, porque algumas bactérias podem ser daninhas, pode ter algum tipo de fungo, algum tipo de germe, tá? Que não é o caso de vírus, que é outra coisa. Ainda na bactéria, inclusive aquelas superbactérias que tem, né? Algumas pessoas desenvolvem, principalmente no hospital, você fica muito tempo, né? Resistente a antibióticos. Mesmo essa bactéria, elas são eliminadas através desses... Sim, porque elas são eliminadas. Esse produto ele é utilizado em pessoas já mortas, então não tem a preocupação de danar a saúde do paciente, que não pode ser feito em vida. Eles vão no extremo da força deles. Exatamente. São produtos fortíssimos, né, que é colocado ali. E esse produto está agindo no organismo ali, para esse período de velório, esse período, né, que tem essa confraternização, né, funerária que se tem ali, é utilizado nesse momento. Então dura um certo período. Quando há necessidade de esperar por mais tempo, é utilizado outros produtos e outra quantidade. Então depende muito do desejo da família. Mas depois que venceu aquele prazo, já foi sepultado, a história é outra, né? Vai surgir algumas bactérias devido ao estado putrefativo do cadáver. Mas já está sepultado, já está ali, então ninguém tem contato mais. Mas aí se for também exumação, tem que ter esse cuidado. Sim, quando fazer exumação, tem uma coisa muito interessante que acontece, e na maioria das vezes, né? Que eu conto isso na aula, que o aluno fala comigo depois, acho interessante, engraçado também. Uma coisa chamada fogo-fato. Fogo-fato. Que é o quê? Os gases do estado putrefativo do cadáver ficam presos dentro do túmulo.
concentrado, não tem como escapar. Mas, em algumas vezes, tem algum orifício muito pequeno, tamanho de uma agulha, tamanho do palito de dente, nesse tubo. Que às vezes próprias moscas fazem isso, conseguem cavar e entrar ali dentro. E começa a vazar aquele gás. Lentamente. Como o orifício é muito pequeno, ele não vaza de uma vez. Aí próximo ali tem alguma vela acesa e pega fogo. Ele pega fogo, esse gás. Onde surgiram as histórias dos fantasmas dentro dos cemitérios. É esse fogo que aparece desse gás. Olha que curioso. Né? E, por outro lado, também ele é perigoso. Os trabalhadores desses cemitérios, né, chamados coveiros, eles sabem dessa história. Então, quando vão abrir o túmulo, eles não abrem de frente, eles abrem de lado. Eles quebram de lado. Primeiro faz um buraco grande para esse gás vazar. Espera vazar esse gás, depois eles vão lá e conseguem tirar os tijolos, tudo que tem ali. Por quê? Se for de frente e ele aspirar aquele gás, ele pode ir à morte imediatamente. Caramba! Nossa. É venenoso, então. Né? Ele é bem tóxico. Ele é bem tóxico. Então, depois do período aceito, vai ficar um certo tempo, vai levar anos para aquele gás, de repente, perder a função dele. Mas, digamos, nos seus primeiros anos, ele está ali concentrado. Ele é perigoso. E agora a gente estava falando de bactérias, né? Você comentou rapidamente sobre vírus, né? E agora com essa onda de Covid, e aí, como que é o vírus, né? Porque não tem, a gente sabe que não tem velório, mas o vírus ele consegue permanecer quanto tempo? Ele entra, por exemplo, sei lá, nesse caso também do gases, vai para a terra, sei lá o que pode acontecer, né? O vírus ele é menos resistente ao ambiente do que a bactéria. A bactéria ela pode ficar aí congelada muitos anos, né? Milhares de anos, inclusive. Né? Já o vírus não. O vírus, a resistência dele é menor. Quando ele sai do organismo, qualquer vírus, até do HIV, por exemplo, então ele começa uma contagem regressiva para a morte dele. Então, dependendo do ambiente, da superfície que ele está, varia o tempo. Por exemplo, a superfície aí, lisa de metal é até 72 horas. Ele pode ficar. Uma superfície como essa aqui, 48 horas. Depende muito. Né? E também do clima. No caso do Covid, aí, por que tem sepultamento imediato? Primeiro, está escasso o número de leitos. Tem que ser retirado imediatamente. Então, não tem onde guardar esse corpo. O vírus está ativo, ele está no organismo ainda, o organismo não entrou em estado de decomposição, então ele consegue permanecer vivo por mais tempo, dentro do corpo ali. E devido a essa demanda que está tendo, que infelizmente é grande, o sepultamento é imediato, onde embala completamente. Como que é feito? Primeiramente é colocado o corpo em um saco hermético, fechamento a vácuo. Depois é colocado esse corpo dentro de um saco mortuário, aquele saco preto grande. Depois é colocado dentro de outro saco mortuário. São dois. Depois faz o fechamento do caixão e sela ele. Dessa forma. Para não contaminar outras pessoas que estão ali. O momento que o cadáver começa a entrar em decomposição, o vírus está ali morto. Não permanece. Mas esse imediatismo são dois fatores. Primeiro, que precisa de leito, tem que retirar dali. Segundo, que não tem onde colocar, porque tem o risco dele passar esse vírus para outras pessoas. Mas o vírus dura menos tempo fora do organismo do que uma bactéria. Até mesmo o do HIV. Me lembro muito bem do professor de biologia, ele falava que o HIV ele dura mais tempo na parede do que no chão. No chão ele morre em 2 horas, na parede ele dura 3 horas. Aí a pergunta é clássica, mas por quê? Porque o chão é sujo. A parede é mais limpa. Ele não consegue ter essa resistência. Então qualquer vírus, ele dura menos tempo. Tu falou do saco aí, né, de fechar. Eu não sei se você chegou a ver um vídeo que rolou bastante aí no WhatsApp, né? De uma pessoa que está sendo embalada, né? E fica aquele questionamento, né? A pessoa está viva, e aí o negócio de Covid, já vai rolando o vídeo com N motivos, né? Cada um vai dando um parecer sobre aquilo ali. E a impressão que se move, né? Porque ele está com os braços amarrados, a pessoa está com os braços amarrados e as pernas também. E aí move a mão.
mesmo assim fecha. Você chegou a ver esse vídeo? Olha, eu não vi o vídeo, mas eu conheço esse tipo de situação. O que acontece? Quando a pessoa ela morre, o corpo para de funcionar, porque morrer é isso. É a extinção de qualquer movimento cadavérico, desde neural até mesmo cardiovascular. Quando ela morre, ela vai começando a entrar na primeira fase da morte, que ela vai ficando rígida. E isso, os nervos começam a se movimentar. Então, depende da posição que você está, ele vai fechar para cima de você. Porque a pessoa não está com os braços abertos. No caso de uma pessoa que está dentro de um caixão, depois de 24 horas, ela começa a ter a síndrome do boxeador. Ela está com as mãos aqui, que é essa posição mais normal que se coloca no caixão. Ela começa a ter edemas e começa a fazer isso. Ela fecha as mãos e vai até o rosto. Assim os cadáveres fazem. Depois de 24 até 48 tem esse processo. Depois relaxa novamente. Não vai ficar na posição que estava, mas depois ele relaxa e volta e começa a estar a decomposição dele. É normal acontecer isso. Caramba! Né? Tem alguns vídeos também que... E tem algumas teorias também de que é corpo sem cheiro. Sim, é o conhecimento, ou a falta dele. Ou a esperança de que não seja. Porque a ideia de se ter uma pandemia global, ela ainda, na cabeça de muitas pessoas, é inadmissível. Não pode ser que a gente esteja tão vulnerável a algo invisível. Que qualquer um pode morrer amanhã. Eu posso falar com você agora, está morto amanhã. Então isso é inadmissível. Né? O ser humano tem isso. Ele é o ser supremo da Terra. Ele é o maior de todos. Ele é invencível. Se ele consegue matar leões, por que não uma coisa que ele não vê? Uma coisa tão simples pode matá-lo e matar em massa. Então é isso. Então está esse sentimento de medo que as pessoas têm aí e também de frustração, de modo geral. Então é irreal na ideia de muitas pessoas que isso possa ser verdadeiro. E a esperança de que não seja. Nesse caso aí, no vídeo, deve ter sido propagado devido a isso, porque existem muitos questionamentos. Será que esse vírus está matando mesmo? Será que não é outra coisa? Será que é mentira? É porque também no Brasil, eu não sei se nos outros países, né, mas no Brasil se politizou muito o vírus, né? Como tudo, né? Nunca vi. Eu sempre fui a favor de que se falasse de política, mas dessa maneira, tudo é politizado. Se você não é A, você é B. Se você não é B, você é A. Não tem a possibilidade de você ser ou C ou D, né? Então é tudo muito politizado. Se você não concorda comigo, você não serve para mim. Umas coisas assim, né? Muito extremo, muito... então, acho que talvez por isso também, né? Você pode acreditar em vacina, você não pode acreditar nesse remédio, né? Se você acredita nesse remédio, como que você acredita na vacina? Não faz sentido. E se você fala no remédio, você não pode tomar vacina. Você é hipócrita, né? Tudo isso. Tudo. Ou se você fala na vacina, você não pode tomar uma medicação. Você também é hipócrita. Mas é isso, a politização o tempo todo aconteceu. Você tem que escolher um lado e você aconteceu fora do Brasil também, né? Tanto é que tem país, não falando do país, mas tem países aí que disseram que o vírus era mentira. Caramba, que perigo. O vírus é mentira, né? E que ninguém ia tomar remédio nenhum, ninguém ia se tratar com nada. E morreram-se muitas pessoas. Querem insistir em dizer que ninguém morreu, mas não. Fontes externas demonstram a quantidade de pessoas que morreram. Tem isso. Tem outros também dizendo que algumas regiões indígenas não se tomou nenhum outro medicamento a não ser o natural, da tradição deles, onde uma pessoa morreu. Não sei. Estamos falando de algo muito poderoso. Se não fosse assim, já teria acabado há muito tempo. Tinha perdido força. E desconhecido. Ele é poderoso. Né? Levando em conta que ele ainda não superou aí a gripe espanhola. Ele não superou ainda, né? Espero que nem supere, né? A peste negra. A gripe espanhola é recente, 1919, 1918. Né? Morreu muita gente. Mas tem que levar em consideração que não existia a tecnologia médica que nós temos hoje. Não existia a tecnologia física como nós temos hoje. Esse é o diferencial. Senão teriam morrido muito mais pessoas. Mas em contrapartida, a gente tem muito mais pessoas, né, no mundo. Sim. E também uma facilidade, uma rapidez muito maior de ter contato com os outros, né? Porque nesse período, para você atravessar um continente, demorava-se meses, né? Era um barco, navios à vela,
né? Marcos Angelo. E hoje em dia não, né? Em questão de horas você consegue estar no outro lado do mundo. Assim foi a propagação desse vírus. Foi muito rápida, né? E ela chegou a todos os lugares do planeta, até mesmo no Alasca. No Alasca, gente. Tem gente morrendo no Alasca. É incrível pensar sobre isso. No extremo da Argentina, lá embaixo, sabe? Tem gente morrendo do Covid. Então ele chegou em todos os lugares mesmo. Só que só atinge os seres humanos. Por que será? Penso em alguma coisa superior aí. Vamos baixar a bola um pouquinho e mostrar que vocês não é tudo isso, não. A natureza é maior, tem os animais também aí para ajudar vocês. Vamos conviver pacificamente todo mundo. Espero sinceramente que logo tudo se termine, porque são muitas vítimas que tiveram. Lamento a todas as famílias que perderam alguma pessoa. Graças a Deus, até o momento eu não perdi ninguém próximo da minha família. Perdi sim, primo em segundo grau, né? Ou pessoas mais distantes que não têm tanta convivência. Mas lamento por eles também. Mas da minha família em si, eu não perdi ninguém ainda, graças a Deus. Porque eu digo ainda, eu não sei. Sim. Porque eu não sei. Todos nós somos vulneráveis a isso aí. Então espero que tudo isso passe logo, que possamos ter uma vida possivelmente mais próxima da normalidade, o mais rápido possível aí, porque o vírus está matando bastante, isso é fato, mas também tem muita gente passando por dificuldades com os lockdowns da vida, né, que a gente sabe que é necessário, não estou indo contra não, é necessário, mas precisamos também ter uma outra contrapartida para estar ajudando essas pessoas também. E é um sofrimento muito grande, né? Você perder alguém e não poder nem fazer aí um trabalho de donatopraxia, que as famílias gostam que faça isso. E posteriormente fazer um ritual fúnebre, que é o natural, que é o rito de passagem, né, entre a vida e a morte, que no final de tudo, o que realmente se constata é o desaparecimento de uma pessoa. Nossa, realmente foi assim, acho que não foi nem um bate-papo, foi uma aula, foi literalmente uma aula, inclusive para nós, né, e de um conhecimento, de uma sabedoria, que a gente fica realmente ali parado, olhando, né, o Ronaldo falar, porque vale a pena e a gente fica ali admirado, realmente. É que vocês param para conversar comigo, a gente conversa a noite inteira, gente. Eu gosto de conversar, eu gosto de falar, isso aí. E falando ainda assim, né, que a gente está vivendo um momento de pandemia, vivendo aí vários decretos, como o Ronaldo falou, necessários, a gente vem de encontro, inclusive, com o nosso curso, óbvio que não é uma propaganda do curso, de maneira nenhuma, mas depois é só ligar que a gente já passa o valor. Mas essa questão de ser semipresencial hoje em dia também facilita muito, porque você não deixa de ter aula, uma aula de qualidade, tá? E podendo usufruir das práticas também, né? Que são extremamente necessárias, desde que possam ser feitas, né? Não havendo decreto, estamos lá com as aulas práticas. Então é também assim, uma inovação, né? E com certeza vem de encontro aí ao novo normal, como algumas pessoas falam, né? É isso aí. Achei que não ia sair, é isso aí. É isso aí. Então, vou falar uma coisa que eu tô louco pra falar. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho. Verdade! Compartilha! Estamos no YouTube agora Vai estar também. aqui embaixo na descrição aqui, tá? O link para vocês aí, do Instagram, do Facebook também. Entra no Instagram da Umbio e vê lá o nosso trabalho, como está sendo realizado. Tem muito vídeo, muita coisa bacana lá, para que você se apaixone também pelas aulas, assim como nós apaixonamos aqui. Vale a pena acompanhar o Instagram, porque tem muito conteúdo, né? E ali, às vezes, não dá para fazer o curso agora, não consigo fazer, seja o motivo que for. Vai aproveitando esse conteúdo que está ali, ó, tá de graça, tá na mão, tá fácil. E o Ronaldo, principalmente, ele sempre está trazendo esse conteúdo para a gente compartilhar com vocês, tá? Então, pessoal, muito obrigada pela participação, tá? Deixem aí os comentários se tiver mais dúvidas, quem sabe rola um segundo sobre o mesmo tema para a gente tirar novas dúvidas, mas terão outros, podem ter certeza. Tchau. Obrigado, até a próxima.